chegamos a mais um momento de aprendermos com a Palavra de Deus. E o tema de hoje é o batismo cristão. Apresentação, Ramatiz Ribeiro. Obrigado pela sua companhia. A forma de batizar, na maioria das igrejas cristãs, é algo estranho e muito diferente ao padrão escriturístico. Como pode ser? As Escrituras e a história dão testemunho completo da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 5. Um Senhor, uma fé, um batismo. O batismo é o primeiro passo que um novo cristão dá para identificar-se com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Romanos capítulo 6. Como tal, é de suma importância que se siga o padrão escriturístico para o batismo. Batizado em que nome? Quase todas as igrejas no século XXI seguem a interpretação literal de Mateus 28:19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nem sempre foi assim. No dia de Pentecoste, na inauguração da igreja cristã, Pedro cumpriu esta ordem em Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, temos que nos perguntar: o batismo escriturístico deve ser repetindo a ordem, invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ou cumprindo esta ordem, invocando o nome solicitado, o qual é Senhor Jesus Cristo? Na verdade, deve-se mesmo escolher. Na verdade, isso importa. Ambas citações estão na Bíblia. Será que uma é correta e a outra é errada? Se este é o caso, então a Bíblia não é de confiança. Será possível que os apóstolos tiveram uma revelação que, de alguma maneira, a igreja perdeu? Fato. O ato do batismo com as palavras textuais, conforme Mateus 28:19, Pai, Filho e Espírito Santo, não só é totalmente desconhecido nas Escrituras, mas essas palavras textuais nunca foram usadas durante os primeiros 200 anos da história da igreja. O que aconteceu? Vamos a algumas citações bibliográficas. A Enciclopédia Britânica, edição número 11, volume 3, nas páginas 365 até 366, a forma do batismo foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. Na mesma enciclopédia, na britânica, edição número 11, volume 3, página 82, diz: em todas as partes, nos arquivos mais antigos, diz que o batismo foi feito em nome de Jesus. Na Enciclopédia Católica, volume 2, página 263, aqui mesmo os católicos confirmam que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Na Enciclopédia da Religião de Keane, página 53, a Igreja primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até quando se desenvolveu a doutrina da Trindade, no segundo século. Na Nova Enciclopédia Internacional, volume 22, página 477, a palavra Trindade teve sua origem com Tertuliano, um sacerdote da Igreja Católica Romana. Enciclopédia da Religião de Hastings, volume 2, página 377, o batismo cristão se administrava empregando as palavras em nome de Jesus. Na Enciclopédia da Religião, a mesma de Hastings, volume 2, página 378, o uso de qualquer fórmula trinitária nunca foi sugerida na história da igreja primitiva. Vejam só.
Na Enciclopédia da Religião, a mesma, de Hastings, volume 2, página 389, o batismo sempre era feito em nome do Senhor Jesus, até o tempo de Justino Marte, quando se introduziu a forma trinitária. Na Enciclopédia Católica, volume 8, Justino Marte foi um dos pais da Igreja Católica primitiva. Na Enciclopédia da Religião de Hastings, volume 2, a mesma, página 377, cita Atos 2,38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nome era um sinônimo antigo para a pessoa. Um pagamento sempre se fazia em nome de alguma pessoa, referindo-se ao proprietário. Portanto, sendo batizado em nome de Jesus, tornava-se sua propriedade pessoal. E vós de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 23. Agora, o que diz a Bíblia, as chaves do reino? Mateus 16, 19. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Nesta passagem das Escrituras, vemos que Jesus deu a Pedro as chaves do reino. Qual era a porta do reino que requeria ser aberta com chave? Por qual porta o inconverso necessita passar para entrar no céu? A porta é o batismo escriturístico, e no nome correto. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como foi que Pedro usou as chaves, abrindo o reino para os judeus? Atos 2,38, em nome de Jesus Cristo. Abrindo o reino para os samaritanos. Atos 8,16, em nome de Jesus. E para também os gentios. Atos 10,48, em nome do Senhor. Para aqueles que foram rebatizados ao receber melhor entendimento. Atos 19,5, em nome do Senhor Jesus. O que disse Paulo a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Baseado nessas perguntas, sabemos que devemos ser batizados em nome daquele que foi crucificado. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não no Pai, Filho e Espírito Santo, pois são títulos dos ofícios de Deus, e não o nome. Paulo também disse em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O nome dos três ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja dividiu a Deus em três pessoas, a Trindade, ali se perdeu esta verdade. Note bem que em Mateus 28,19, Jesus mesmo disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra nome é singular. Existe um só nome para Pai, Filho e Espírito Santo, e este é Senhor Jesus Cristo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é o entendimento que os discípulos e os apóstolos tiveram do mandamento de Jesus em Mateus 28,19. Se seguimos o padrão escriturístico, então podemos esperar resultados escriturísticos, e recebereis o dom do Espírito Santo. Outras escrituras que merecem consideração: Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Marcos capítulo 12, versículo 29, Gálatas capítulo 3, versículo 20, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Tiago capítulo 2, versículo 19 e Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Agora, também podemos, depois de ver todas essas escrituras,
todos esses amparos na Bíblia. Agora, por que dizer a forma correta de batizar, se você já aprendeu quem no nome de Jesus? Agora, o batismo ele deve ser por imersão ou aspersão? A Bíblia também responde. Tendo compreendido a importância do batismo no nome correto, o próximo passo a considerar é o método em si. A palavra grega batismo significa imersão ou submersão. O que diz a Bíblia? Atos 10, capítulo 47. Porque pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? João 3, 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Atos 8, 39. Atos 8, 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, porque, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que disseram os líderes da igreja? João Calvino, presbiteriano, a palavra batizar significa submergir. Certamente que a imersão foi a forma da igreja primitiva. Martinho Lutero, luterano, batismo é a palavra grega e pode ser traduzida como submergir. Eu insisto que aqueles que forem batizados sejam totalmente submersos. John Wesley, metodista, a frase da Bíblia, sepultados com ele pelo batismo, se refere à maneira antiga de batizar, por imersão. O eu episcopal, com toda certeza, foi por imersão que nosso bendito Salvador foi batizado, e, certamente, da mesma forma, foram batizados todos os primeiros cristãos. Brenner, católico, pelos primeiros 1300 anos, o batismo foi submergindo a pessoa debaixo da água. Stotzer, grego nativo, o verbo batizar tem somente um significado, significa submergir. Batismo e submergir são idênticos. Ao dizer batismo por meio da aspersão, seria o mesmo que dizer submergir por meio da aspersão. Jeremias, patriota grego, os antigos não aspergiam o candidato, mas o submergiam. Whitefield, metodista, é algo positivamente certo que a palavra sepultados no texto de Romanos, capítulo 6, versículo 4, refere-se ao batismo por imersão. O apóstolo Paulo rebatizou os crentes que não haviam sido batizados, conforme a fórmula de Atos 2,38. Atos 19, capítulo 1 ao 5, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você foi batizado de qualquer fórmula que não foi por imersão completa na água, em nome do Senhor Jesus Cristo, então você não foi batizado conforme a palavra de Deus.
considere com muita oração ser rebatizado, porque quando se cumpre o requisito de Deus, então Ele lhe revelará mais de seu ser a você. Atos 2:38 nos instrui: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Crianças, não pode se arrepender, e não tem nada de que se arrepender. Portanto, o batismo de crianças não é escriturístico. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, segundo Atos 2:38. Deus abençoe a todos, que esse momento seja um momento de inspiração para todos e decisão para fazer o que realmente Deus revelou em sua palavra. Deus abençoe a todos e até a próxima momento de aprendermos com a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até mais.